Eu vou gastar até as 4 com vocês aqui hoje. Nós vamos trabalhar, e eu quero ser bem rápido aqui, porque eu quero mostrar na prática como é que se trabalha um texto bíblico. Na prática, como é que a gente lida com a palavra de Deus. Porque não é só ler, tem mais coisas que a gente tem que fazer. João capítulo 5, versículo 39 diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Pronto. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai, e eu vou ser rápido aqui. Examinar, irmão, pensa no médico. Pensa no médico. Quando você vai no médico e você tem alguma coisa, alguma doença, ele não vai te medicar enquanto ele não te examinar, certo? Enquanto ele não te virar do avesso, ele não vai te dar medicação. Por quê? Porque ele não sabe que tipo de problema você tem dentro de você, que tipo de doença você tem e que tipo de remédio ele vai dar para você. Então, uma dica para os irmãos: leitura bíblica se faz assim. A gente parte do conhecido para o desconhecido. Se você encontrar uma palavra como essa, examinar, você tem que pensar o que é examinar. Logo você pensa no médico. Quando o médico vai te examinar, vai te diagnosticar alguma coisa, ele não vai chegar para você e dizer, você está com câncer. Ele não vai fazer isso sem antes virar você de cabeça para baixo. Depois que ele virar você de cabeça para baixo, ele vai dizer, você está com câncer, e vai te dar a medicação certa para você tomar. Então, quando Jesus diz examinar, é isso, irmão. É examinar a fundo. É você ir nas entranhas da palavra, arrancar o conteúdo dela, para você entender o que ela quer dizer a você. Então, é isso examinar. É isso que nós, enquanto obreiros, fazemos. Irmão, vocês têm que ter na cabeça o seguinte: a partir do momento que você carrega sobre você a palavra obreiro, a igreja sempre vai esperar mais de você. Ela sempre vai esperar uma palavra a mais, ela sempre vai esperar uma dedicação a mais, ela sempre vai esperar um estudo da palavra de Deus a mais, ela sempre vai esperar uma pregação a mais de você, porque você está dizendo que você é obreiro. Ora, se você é obreiro, ela passa a te ver um pouquinho diferente, digo, olha, eu não sei, mas aquele obreiro deve saber, porque a coisa mais decepcionante para um membro de uma igreja, ela chega em qualquer um de nós, perguntar alguma coisa e a gente não sabe responder. Isso é uma coisa simples da fé. Ele chega e pergunta, falando, o que é isso aqui? Isso aqui não sei não, eu vou perguntar para o pastor. Tá certo, a gente está aqui para auxiliar, mas a primeira pessoa que ele procura é você, então ele quer ter logo em você uma resposta. Então, quando a gente assume esse compromisso, não interessa qual seja, de liderança, não interessa qual seja, automaticamente você passa a ser visto com outros olhos, com outro olhar. E ele sempre espera algo a mais de você. Tá certo? Irmãos, quais são os erros que nós devemos evitar na hora da pregação? E aqui eu quero ser breve, porque nós vamos meditar no Salmo 68 e os irmãos vão ver como que a diferença é entre só ler e examinar o texto. Então, quais são os erros? Por que eu fiz esse trabalho? Porque, irmão, é triste constatar que nos púlpitos das igrejas há uma pobreza de pregação. Há uma pobreza, uma carência muito grande de pessoas que preguem de fato a palavra. Não é, irmãos, você ler o texto e ficar repetindo o que diz o texto. É você interpretar o texto, é você entender o texto, você compreender o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida da igreja. Então é difícil você pegar um obreiro que fica enchendo linguiça, um obreiro que não sabe o que está falando, um obreiro que não sabe nem para onde vai. A pior coisa é quando o obreiro começa a falar, fala, irmão, eu não sei muito bem não. Ué, se você que está falando não sabe muito bem, imagine quem está te ouvindo. Então, é para tentar suprir essa necessidade, é que eu vou trabalhar com vocês a questão da pregação sistematicamente. Nós vamos começar a aprender como é que eu coloco as minhas ideias no papel. Não é só fazer anotaçãozinha, é colocar no papel de forma ordenada, de forma que tenha começo, meio e fim.
de forma que você saiba o que você vai dizer, de forma que a igreja saiba do que você vai tratar, porque tem pregação que o povo não sabe nem o que você vai falar, porque primeiro você já não dá nenhum tema para a igreja. Olha, irmão, meu assunto é esse aqui. A igreja fica pensando, qual é o assunto que esse irmão vai falar? O que é que ele está tentando falar? Então tem uma forma, tem uma maneira de você colocar suas ideias no papel para que você se faça compreendido pelos seus ouvintes. Então, qual é a tarefa primordial nossa? A tarefa primordial nossa, tarefa primordial da igreja e do ministro, por causa da tendência hoje de depreciar a pregação em prol de várias outras formas de atividade. Percebe que a gente enche a igreja de coisas? A gente enche a igreja de atividades, de grupos, não sei do que, tanta coisa. E o que é primordial na igreja, irmãos? Primordial na igreja é a pregação da palavra. Quanto tempo tem a pregação da palavra de Deus? Em média. Quanto tempo? 30 a 40 minutos. O resto. O resto do tempo é que se dá para a pregação. Então a palavra não tem centralidade no culto, como eu entendo ela como o resto. O resto do tempo é com a palavra. O resto do tempo, a Bíblia, a pregação, ela deve ser o centro de um culto. O louvor não é o centro, o testemunho não é o centro. Tudo aquilo que a gente fizer dentro do culto não é o centro. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Amém? Portanto, que aqui, pelo menos aqui na sede, quando alguém vem, eu dou no mínimo 1 hora. Mês que vem nós vamos ter aqui um abençoado que ele vai falar sobre saúde mental à luz da Bíblia. Ele vai ter 1h30 para ele falar. No culto de domingo, 1h30 você fala, nossa, 1h30 para falar de saúde mental à luz da Bíblia, irmão, é pouco. Você acha que é muito? 1h30 para falar de saúde mental à luz da Bíblia é um tempo muito curto. Mas eu vou privilegiar o tema, o assunto, porque é extremamente importante. Então ele vai ter um espaço largo para tratar do tema, porque eu entendo que o centro de um culto não é nada do que eu possa fazer. O centro de um culto é a pregação da palavra. A palavra não pode ser um complemento no culto, irmãos. O complemento é o louvor, o testemunho. Tudo que você fizer é o complemento. O centro é a pregação da palavra. Em muitas igrejas, o sermão é uma ilha, diminuindo cada vez mais em um mar turbulento de atividades. Ou seja, inventamos um monte de coisas, colocamos um monte de coisas e cada vez mais a pregação está sendo suprimida nos nossos cultos. Por que isso? Tem vários motivos para isso. E eu quero crer que um dos primeiros motivos que a pregação é suprimida no culto é porque os obreiros estão se preparando devidamente para gastar o tempo para falar da palavra de Deus. Querido, quanto tempo nós gastamos para preparar um esboço de uma mensagem? Quanto tempo os irmãos acham? Horas, né? Perguntaram para Spurgeon: ô senhor Spurgeon, quanto tempo o senhor gasta para preparar uma mensagenzinha? Um sermão? Ele falou: uma vida inteira. É claro que ele usou de uma hipérbole, né? Irmão, para você falar 30, 40 minutos, bem falado, com conteúdo mesmo, você gasta de 8 a 10 horas, dependendo do assunto você gasta uma semana, dependendo do assunto você gasta um mês, dependendo do assunto você gasta anos. Então não se prega da noite para o dia. Não se tem mensagem da noite para o dia. Pão quentinho, né? Que nem os irmãos falam antigamente. Está descendo pão quentinho do céu. Se fosse assim seria bom. Eu jogaria meus livros tudo fora, abandonaria todo o meu estudo, porque já que desce pão quentinho do céu, entende-se que não precisa se preparar. Então, é assim que funciona, irmãos? Amém ou não amém? Não, não é assim que funciona. Em média, você gasta de 8 a 10 horas para pregar. Uma mensagem de 40 minutos. Você gasta 8 a 10 horas. Quanto tempo os senhores têm gastado para pregar a palavra de Deus? Ah, pastor, Jesus dá na hora. Ah, dá na hora? Como é que é isso aí? Como é que é esse processo revelacional que eu ainda não aprendi?
vamos ver se Jesus está na hora. Abra no profeta Obadias. Está na Bíblia, hein? Profeta menor, Obadias. Muito bem. Você abriu lá no profeta Obadias. Muito bem. Pão. Aí você fala, não, é Jesus que deu agora. Pão quentinho do céu. Muito bem. Me explica aí, Obadias. Para quem Obadias está falando? Quem é Obadias? De onde surgiu esse homem? Para quem é essa mensagem? E do que é essa mensagem? Por exemplo, se você abrir em Amós, estou pegando os profetas, tá? Os profetas menores. Amós 4:1. Que eu já até falei isso aqui. Eu acho que é 4:1. Não sei, não me lembro bem. Mas é no livro de Amós que ele fala sobre as vacas de Baçã. 4:1. Amós 4:1. Pronto. Ouvi esta palavra, vós vacas de Baçã. Ah, mas ó, irmão, Deus mandou um pão quentinho do céu para nós hoje aqui. Qual que é o pãozinho quentinho do céu? O pãozinho quentinho do céu é Amós capítulo 4, versículo 1. Vacas de Baçã. O que você vai pregar para a igreja, irmão? Você vai chamar as irmãs de vaca? Vai chamar os irmãos de boi? E você vai causar um transtorno. Ô irmão, está me ofendendo, me chamando de vaca. Ô irmão, está me ofendendo, me chamando de boi. Irmão, isso aqui o Espírito não vai lhe revelar, não. Aliás, o Espírito não está revelando nada a ninguém referente à palavra de Deus, porque a palavra já está toda revelada. Não existe revelação para a compreensão da palavra de Deus. Isso não existe. O que existe é a iluminação do Espírito Santo, abrindo sua mente, para você entender que você precisa pesquisar o que significa essa linguagem figurada que a voz está usando aqui. Vacas de Baçã. Então percebe, querido, que não é da noite para o dia que surge uma mensagem? Demanda um tempinho, demanda horas, demanda dedicação, de estudo, para que você possa entender. Aí os irmãos falam assim, a mensagem fala comigo primeiro, mas nem ele entendeu o que Deus está falando com ele. Você imagina que você veja vai entender? Olha, irmãos, eu vou falar com muito jeitinho, viu? Mas é Deus que está mandando falar. Mas vocês são uma vaca boa. Vocês não são vaca ruim, é vaca boa aqui. Entenda que aqui ele está falando de vaca boa. E os irmãos é boi. Mas não é que as irmãs botou um chapéuzinho de couro. É porque vocês são boi, porque chifre na Bíblia significa poder. Ô irmão, você está falando, o povo está lá com o celular aberto lá, ó. Vaca de Baçã. Que besteira que esse irmão está falando aí, meu Deus. Ele não sabe o que ele está falando. Irmão, isso é a pior coisa para um obreiro. Quando ele abre a boca, não sabe o que está falando, ele perde todo o crédito diante da igreja. A igreja ouve porque é o jeito, mas ele não tem crédito com a igreja. Ele não tem confiabilidade naquilo que ele está falando, porque ele não sabe do que ele está tratando. Então não se faz mensagem da noite para o dia, se demanda tempo, dedicação, oração, meditação, pesquisa, para você entender, para você poder falar da palavra de Deus. Amém? Bom, eu tenho que avançar, porque eu preciso meditar com vocês no Salmo. A pregação no período dos reformadores, característica principal da pregação dos reformadores: alcançar os perdidos, levá-los a viver segundo as orientações de Deus, dispostas na Santa e Sagrada Escritura. Irmão, esse é o nosso objetivo. Levar pessoas ao reino de Deus e, em contrapartida, edificar a igreja de Cristo. Então a pregação ela tem como finalidade levar pessoas ao reino de Deus e edificar a igreja de Cristo, porque é a igreja de Cristo que vai trazer outro discípulo para a igreja de Cristo. Então você fundamenta a igreja, edifica a igreja, para que ela possa produzir ovelhinhas também para o reino de Deus. Então a pregação tem como finalidade salvar almas para o reino e edificar a igreja, para que a igreja busque essas almas também para o reino. Era essa a função primeira. Olha a instrução que Lutero passou para os pregadores: 9 características
características de um pregador. A primeira delas que ele diz aqui, ó, propriedades e virtude de um bom pregador. É ensinar sistematicamente. Como é que eu vou ensinar sistematicamente se eu não sei nem naquilo que eu creio? Se eu não sei quais são os fundamentos da minha fé? Se eu não sei, por exemplo, a doutrina de Deus? Como é que eu vou dizer que Deus é incognoscível? Se nem eu sei o que é isso. Como é que eu vou dizer sobre o conhecimento de Deus se eu não tenho nem ideia o que é conhecimento de Deus? Ensinamento sistemático. Como é que eu vou falar, por exemplo, sobre a doutrina do pecado se nem eu mesmo tenho certeza se eu estava lá em Adão representado pecando? Porque tem irmãos que falam assim: eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Pô, se ele é o tronco de toda a humanidade, o pregador tem que ensinar sistematicamente. Primeiro ele tem que conhecer a sua própria fé. Quantos irmãos não conhecem sobre a sua própria fé? Não sabem falar dos assuntos fundamentais da fé cristã, da base da fé cristã. Como é que eu posso falar sobre a Santa Ceia se eu não sei nem o que significa a Santa Ceia? Eu não sei nem por que existe Santa Ceia. Então o pregador ele tem que ensinar sistematicamente. Ter boa perspicácia. Irmão, o pregador tem que saber construir as frases gramaticalmente corretas. Porque como é que você vai alinhar um pensamento se sua gramática está desalinhada com o pensamento? Como é que o que está te ouvindo vai compreender o que você está falando? Se você não sabe nem verbalizar, você não sabe construir as frases direitinho. A mensagem é para ser entendida. Amém? E é para ser entendida com clareza. A mensagem ela tem que ser entendida com clareza. Portanto, que eu tenho que pregar a palavra de modo que meus ouvintes possam compreender o que eu estou falando. Tem algum obreiro aí fora aí? Tem não. Ser eloquente. Tem irmãos, assim, nós vamos chegar numa parte, cada um tem seu estilo, viu? Cada um tem seu estilo. Ninguém tem que imitar o estilo de ninguém, ninguém tem que querer que o estilo do irmão seja igual ao do outro. Cada um tem o seu estilo. Mas eu tenho que saber falar, tenho que colocar dinâmica na pregação. A pregação não pode ser algo que me cause cansaço, que me cause tédio. A pregação ela tem que ser algo dinâmico, que prenda os meus ouvintes naquilo que eu estou falando. Portanto, que até para se vestir, o pregador tem que saber se vestir. O pregador não pode se vestir de modo que a atenção dos seus ouvintes seja na roupa e não naquilo que fala. Amém? O pregador ele tem que se vestir com simplicidade, de forma que os ouvintes tenham atenção naquilo que ele vai falar e não naquilo que ele está vestindo. Então eu preciso ter essa ideia dessas coisas para que a pregação ela caia de forma eficaz nos ouvintes. Ter boa voz e boa memória. Precisa ter boa voz, precisa verbalizar direitinho. Precisa ter uma boa dicção. Nós vamos chegar num ponto, precisa gritar, precisa berrar. Você já tem um amplificador de voz. Eu falo, mas não escuto o que eu digo. Isso aqui é um amplificador de voz. Se você gritar aqui, sabe o que vai acontecer? Quem está te ouvindo não vai entender o que você está falando, porque você vai distorcer o som e vai ficar incompreensível aquilo que você está falando. E aí aquele que precisa entender o que você está falando não vai conseguir entender porque você está berrando que nem um louco no microfone, sendo que você tem um amplificador de voz. É para isso que serve o microfone. Amplificar a minha voz de maneira que eu não precise gritar para pregar. Amém? Deve saber quando chegar ao fim, tem que saber a hora de parar. Eu não tenho a função primeira de fazer você glorificar. Minha função primeira é falar da palavra de Deus. E se eu sou homem de Deus, o que vai acontecer? Caia fogo do céu. Eu não tenho que me preocupar em fazer você glorificar, em fazer você se alegrar. Eu tenho que me preocupar em pregar a palavra de maneira que ela caia dentro da sua
e pela palavra você seja levado a glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Essa é a minha preocupação. Então eu tenho que saber também chegar no fim. E eu não tenho que forçar a barra, irmãos. Mover de Deus não se força a barra. O mover de Deus acontece de duas formas: por uma vida consagrada, que Ele está falando, e por uma vida que se preparou para pregar a palavra de Deus. Aí você pode ter certeza que o mover de Deus vai acontecer. Eu não tenho que mover nada, eu só tenho que me preparar, espiritualmente, biblicamente, para que na hora que eu estiver pregando, o Espírito Santo mova o coração da igreja, sem que eu tenha que ficar forçando a barra para que isso aconteça. Deve ter certeza da doutrina, já falei. Se eu não conhecer a doutrina, fica difícil pregar. Deve arriscar envolver o corpo e o sangue. Uma frase de Lutero: orai et labutare. Orar e trabalhar. Eu quero pregar, quero ter certeza do que estou falando. Eu quero que Deus mova a igreja pela pregação da palavra. Então, querido, ore e trabalhe para que isso aconteça em nome de Jesus. Ore e trabalhe para que na hora que você abrir a sua boca, a igreja possa ser movida, não pelo seu poder, porque o poder nenhum você tem, mas pelo poder que há na própria palavra. Amém? Eu vou pular aqui, tá, irmãos? Senão eu não consigo chegar onde eu quero. Aqui também vou pular. Qual é o propósito da pregação de Jesus, que deve ser o nosso também? Primeiro, levar o ouvinte ao arrependimento. Esse é o propósito da pregação. Não é te promover, não é te fazer famoso entre os pares. Não. A pregação ela tem como objetivo levar ao arrependimento, anúncio do Evangelho do Reino e anúncio da verdade. Essa era a essência da pregação de Jesus: levar o indivíduo ao arrependimento, anunciar o Evangelho e o anúncio da verdade. Esse é o propósito da pregação cristã. Não mudou. Os pregadores podem ter mudado, mas a essência da pregação, essa não mudou. Ela continua sendo a mesma. Definição da pregação: expor as Escrituras é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. Isso é pregação, querido. Expor as Escrituras, esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade que o povo entenda a voz de Deus. Isso é definição de pregação bíblica. Expor a mensagem de Deus de forma que a igreja entenda a vontade de Deus pela palavra de Deus. Essa é a sua função. Quando você abre qualquer parte da Bíblia, a sua função é expor, a sua função é explicar, para que a igreja entenda a voz de Deus e entenda sobre o que Deus quer falar com a sua igreja. Porque, irmãos, não é novidade para nenhum de nós aqui, tem irmãos que pregam que você fica pensando, será? Ou isso só acontece comigo? Não é possível que isso aconteça comigo. Você fica pensando, bom, será o que ele quer dizer? Que assunto é ele? Eu não estou entendendo. O seu ouvinte não pode sair com um ponto de interrogação na cabeça, meu irmão. O seu ouvinte tem que sair com plena certeza da voz de Deus falada, transmitida pela pregação da palavra. Ele não pode entrar aqui com dúvida e sair com mais dúvida do que ele entrou. Não pode. Ele tem que entrar aqui com dúvida e sair sem ela, porque ela vai ser sanada pela pregação da palavra de Deus. Amém? Definição bíblica. Neemias capítulo 8, versículo 8. Há 4 elementos básicos nessa definição bíblica. O que é pregação? Ler o livro. Eu não sei, irmão, que mágica é essa que eu preciso aprender. Eu preciso. Porque eu largo tudo que eu faço. Que mágica é essa que a pessoa consegue pregar sem ler a Bíblia? Que diabo de mágica é essa aí que não me ensinaram? Preciso saber desse mistério. Como é que se prega a Bíblia sem ler? Como é que se prega com um pedacinho de Bíblia? Pedacinho de Bíblia ou pedacinho de versículo? A Bíblia não é um pedacinho de versículo, a Bíblia é um texto. É um texto inteiro. Para eu entender um versículo, eu tenho que ler um texto inteiro.
tenho que ir para os contextos, próximo e remoto. Como é que eu vou ler um assunto, entender um assunto com um pedacinho de Bíblia? Com um versículo? Com um texto? Que mistério é esse que não foi revelado para mim? Que eu preciso saber. Não se entende a Bíblia com um pedaço, se entende a Bíblia com um todo. Aí a gente dá o nome de analogia da fé. Eu quero entender um assunto, eu não vou ler entender um assunto com um pedaço do texto. Eu vou entender um assunto com o texto no seu todo, dentro do seu contexto exato. Amós 4:1. Como é que eu vou entender vaca de passão? Primeiro eu tenho que entender quem é o profeta que está falando. Quem é Amós? Aonde é que ele estava quando Deus chamou ele? Quem era Amós? Era um profeta boiadeiro que cuidava de boi e de vaca. Boieiro. Então, quando ele coloca a vaca de passão, ele sabe o que ele está colocando lá. E quando as mulheres ouvem, elas sabem do que é que Amós está chamando elas, perfeitamente. Percebe que entre nós e Amós há uma distância de tempo histórico, longínquo. Amós sabia o que ele estava falando, e as mulheres que ouviram também sabiam que ele estava chamando elas. Nós não. Nós temos que encurtar essa distância histórica. Como é que eu faço isso? Estudando e pesquisando, para entender o que é vaca de passão. Amém? Então, lê o livro, esclarecer o que liam. Esclareça o que lê. Torne claro o que você leu. Torne claro o que você meditou para a igreja. Explicar o sentido. Qual é o sentido disso? Qual é o significado desse texto? Por que vaca de passão? Por que ele chamou aquelas mulheres disso? Explica o texto. Entenda o texto. O povo entendeu, ou seja, o povo entendeu. Então, o que Neemias e Esdras fizeram? Ler, esclarecer, explicar, e o povo entendeu. Qual foi o resultado? Alguém pode ler para mim? Neemias capítulo 8, versículo 12. Rapidinho, irmãos. Neemias capítulo 8, versículo 12. Rapidinho. Bora. Cadê? Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Olha aí, irmão. Olha o efeito de uma pregação bíblica. Diz a palavra que o povo saiu de lá alegre porque entenderam o texto. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. O crente, quando ele vem para a igreja, ele quer entender a palavra. Olha, ele não quer saber o que você acha sobre ela. Ele não quer saber o que você pensa sobre ela. Ele não quer saber suas conclusões sobre ela. Ele quer saber o que ela de fato diz. O que ela de fato ensina. E quando o povo entende, o efeito é o mesmo. O povo vai sair daqui alegre, feliz, satisfeito, porque ouviu a voz de Deus. Eu não esqueço desse menino, desse texto que me marcou. Logo quando eu comecei a ensinar a palavra, e Jefferson chegou em sala de aula e disse: pastor, professor, Deus está falando comigo. Eu falei: que bom, filho, que bom que ele está falando. Graças a Deus que ele continua falando com os comedores de arroz e feijão. Mas olha a desgraça. Deus está falando comigo, mas eu não estou entendendo. Olha. Mas é o que acontece nos nossos cultos também. Deus pode até estar falando com alguém, mas aquele alguém não está entendendo, porque quem está falando tinha a obrigação de esclarecer. Aquilo que está falando não esclarece, a pessoa sai daqui sem entender. Porque a Bíblia foi feita para ser entendida, compreendida. Ela foi feita para ser o alimento para a nossa alma, o alimento para a nossa vida. Ela é alimento, e daqui tem que sair alimento sólido para a igreja. Eu tenho um negócio marcado aqui que eu marquei, eu não sei nem quando eu marquei. Eu até marquei para não esquecer. Olha só. Quando Deus fala com o homem, como é que Deus fala com o homem? Primeiro,
é misterioso. Deus só fala com o homem de forma que esse homem possa entender o que Deus está falando. Amém? Então você primeiro tem que entender o que Deus está falando com você, para depois transmitir para a igreja, para que a igreja possa entender o que Deus está falando com ela. Segundo, Deus fala de maneira objetiva. Irmão, pregação não é para ficar com enrolação. Pregação não é para ficar com encheção de linguiça. A pregação é objetiva. Qual é o objeto da pregação? Qual é o objetivo dela? Alcançar almas e edificar vidas. Então não tem que ficar com rapapé, com enrolação, buscando palavras que o povo não entende só para dizer que você estudou, só para dizer que você sabe um pouco mais. O que adianta numa pregação falar assim, que as manifestações emocionais de Deus são antropopáticas? Tem algum sentido para vocês isso? Tem algum sentido eu ficar falando, mas é porque citar o hebraico e falar a palavra no hebraico, tem algum sentido para vocês? De forma clara, de forma objetiva, de maneira que o povo possa entender, sem enrolação. Terceiro, Deus fala de forma que Ele manifeste a vontade dEle. Amém? Então é desse jeito que Deus fala, de maneira que o povo possa entender, de maneira objetiva, e que Ele fala de maneira que Ele possa manifestar a sua vontade para o seu povo. É assim que Deus fala. E é assim que nós temos que falar nossa pregação. Nossa pregação, o povo tem que entender nossa pregação. Nossa pregação, ela deve ser objetiva. E nossa pregação, nós temos que manifestar a vontade de Deus pela pregação da palavra. Amém? Depois desse material aqui, eu vou deixar com os pastores, quem se interessar, pegue com cada um deles aí. Pregar é ler a Bíblia, esclarecer o texto, dar o sentido e levar o povo a entender o que foi dito. É isso. É difícil isso aqui, irmãos? Fazer isso aqui é difícil? Amém ou não amém? Amém. Não é difícil não. Só é difícil para preguiçoso. Para preguiçoso é difícil mesmo. Agora, para aquele que quer pregar a palavra de Deus, fazer o povo entender a palavra de Deus, mas isso aqui é prazeroso. Prazeroso por quê? Você é o primeiro beneficiado desse trabalho. De sentar, meditar, buscar, pesquisar, entender. Você é o primeiro beneficiado disso. Depois, o segundo beneficiado vai ser a igreja, porque ela vai crescer junto com você. Mas o primeiro beneficiado desse trabalho aqui é você, porque você começa a compreender, entender a Bíblia com clareza para a glória de Deus. Olha lá. A igreja é o resultado daquilo que ela tem ouvido em suas igrejas. A igreja é o resultado do que ela tem ouvido. Aquilo que ela ouve é aquilo que ela é. Daquilo que ela é alimentado é aquilo que ela vai ser. Então a gente tem 3 tipos de igreja aqui. A igreja Jesus cura, a igreja Jesus prospera e a igreja Jesus salva. É essa igreja aqui que nós temos que ser. A igreja que Jesus salva, porque aonde Jesus salva, tem a pregação da palavra verdadeira, tem a pura pregação da palavra. Jesus cura, só isso, Ele só faz isso. Jesus prospera, Ele só faz isso. O principal objetivo dele é salvar a minha alma e a sua alma. Mesmo que Ele não te cure, mesmo que Ele não te prospere, mas Ele vai salvar a sua alma. É o primeiro objetivo de Jesus na face da terra. Amém? Amém. Então vamos lá, e aqui eu vou ser bem rápido. Primeiro erro, falta de preparo. Por que erramos na hora da pregação? Porque nos preparamos mal. Ou nem nos preparamos. Não existe mensagem na hora de culto. Outra coisa que eu vou dizer a vocês: você estudou a palavra, você passou lá 8 horas estudando. Aí você chega aqui, aí Deus mudou tudo. Ô irmão, você acha que Deus é louco, é? Você acha que Deus é insano?
te faz estudar 8 horas, 10 horas, aí chega na hora do culto, Deus mudou. Não é que Deus mudou, é que você não tem a certeza daquilo que você vai dizer. Porque se você estudou durante 10 horas, 8 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, aí na hora do culto, Deus vai mudar a mensagem. O máximo que Deus pode fazer, querido, que Deus é desse jeito, dessa forma, e digo porque Ele faz isso sempre, é no transcorrer da sua fala, colocar alguns elementos que lhe escapou. No transcorrer do seu esboço que você está falando, é na hora que você está falando, Ele acrescentar algumas coisas que lhe escapou, porque a gente é limitado mesmo e finito. A gente não consegue abarcar tudo. Então Ele pode fazer isso. Agora, mudar tudo de uma hora para outra, pegar um texto que você mal estudou, que você mal meditou, que você nem conhece, aí Ele mudou. Você preparou, querido? É aquilo que Ele vai falar. Se te der um tema, é aquilo que Ele quer falar. Se Ele colocou uma palavra no seu coração, você estudou, é aquilo que Ele quer falar, não é outra coisa. Se Ele quisesse falar outra coisa, Ele teria colocado outra coisa. Amém? Preparo espiritual. Falta de preparo espiritual mata qualquer obreiro na hora da pregação. Fica perdidinho. Aí sabe o que ele passa a fazer? Ele passa a pregar o que o povo quer. Lembrando, querido, é alguma coisa de dinheiro. Dou meu dinheiro semanalmente. Digo, olha pastor, o senhor prega direitinho, porque eu dou meu dízimo direitinho. O que ele vai fazer? Ele não vai tocar no assunto de dinheiro. Porque ele vai começar a dançar conforme a música. Ele vai pregar aquilo que o povo quer ouvir. E ninguém foi chamado para pregar aquilo que o povo quer ouvir. Nós somos chamados para pregar aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Amém? Falta de preparo bíblico e teológico. Nós temos que estar pronto, preparado biblicamente e teologicamente, querido. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu estou verbalizando. Todo santo dia, a hora que eu abro minha boca, eu tenho que saber o que eu estou falando. Para que o povo também saiba o que Deus está falando com eles. Isso aqui nós vamos ver depois. Falta de personalidade própria. Isso aqui me irrita, hein? Quando eu pego pessoas aqui que eu sei que está imitando, dá vontade de mandar calar a boca e descer. Pregador tem que ter a sua própria personalidade. Você pode admirar, você pode gostar, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode querer ser aquela pessoa. Aquela pessoa é aquela pessoa, você é você. Você tem a sua personalidade, você tem o seu jeito de pregar, você tem o seu jeito de falar, você tem a sua maneira. Não queira ser ninguém. Não queira imitar ninguém. E os imitadores são tão ruins quanto o objeto de imitação. Quando eu saio imitando, eu sou pior do que aquele que eu estou imitando. Não imite, seja você. Tenha você seu estilo, tenha você sua forma de falar, de pregar, de se colocar, seja você. Falta de conteúdo. Outro problema nosso. Falta de conteúdo. Às vezes eu fico espantado quando eu falo que vou dar 1 hora para o fulano, se eu não pregar. Nossa, 1 hora? Deus fala 1 minuto. Ele fala, né? Em 1 minuto. Ele pode fazer isso particularmente. Coletivamente ele gasta tempo para falar com o seu povo. Você pode pegar. Quantos dias Moisés ficou lá no monte? Quantos? 40 dias. Para pegar 10 palavras, 40 dias. Falta de conteúdo é bem visível quando o cara não tem conteúdo, quando a pessoa não tem conteúdo. Você sabe quando ela não tem conteúdo, que ela fica olhando toda hora o relógio. No meu caso aqui, eu olho para não passar da hora aqui. Mas se ela fica pensando, meu Deus, passa logo, 30 minutos. E tem vezes, não, pastor, nossa, não, 1 hora é muito, não, 30, não, 20 minutos tá bom. Irmão, quem tem conteúdo, fala 2, fala 3, fala 4, fala 5, fala 10, fala todo santo dia, porque tem conteúdo da palavra de Deus. Amém? Amém. Para isso é preciso, é necessário estudo.
e estudo sistemático da palavra. Falta de preparo hermenêutico. O que é preparo, falta de preparo hermenêutico? Não entendeu o que diz o texto. Nós vamos pegar o Salmo 68 aqui, vocês vão ver como que esse salmo é difícil. Esse salmo é difícil até para quem tem bagagem. Salmo 68 é um salmo dos mais difíceis de ser entendido, de ser interpretado, tamanho a figura de linguagem que carrega esse salmo. E aí eu abro o salmo e falo, não, isso aqui é que nem pastel, fritou, jogou, está frito. Já entendi tudo, Deus já me deu um manto. Que manto que deu aqui? Deus está dando manta para alguém agora? Deus virou vendedor de cobertor, sei lá o quê? Falta de preparo. Quantas patas vocês estão vendo aqui? Quantas patas? É assim a hermenêutica. Quando ela não é séria, cada um dá o sentido que quer. Por isso que ele fala aqui de exegese. Ou seja, cada um dá o sentido do texto que quer. Mas se eu faço a hermenêutica séria, entendendo as figuras de linguagem de maneira correta, eu vou entender o texto de maneira correta. Pregar para manter a agenda. Então tem muitos pregadores por aí que pregam para manter a agenda. Só que é agenda. Então ele fala tudo aquilo que o povo quer ouvir, principalmente a liderança. Fala que a liderança quer ouvir para poder deixar a agenda aberta, para poder voltar lá trocentas vezes, para poder pegar o dinheirinho lá do povo. Quando você está estudando uma palavra, você tem que perguntar isso aqui: quem, o que, onde, quando, porquê e como. Até aqui, alguma dúvida? Bora para o Salmo 68? Vamos colocar tudo isso aqui em prática agora. Salmo de número 68. Aqui, esse material aqui, depois eu vou deixar com os pastores de vocês, pastor Antônio, pastor Edilson, depois quem quiser, pegue com eles. Salmo 68, um cântico histórico que nos faz louvar o Senhor pelos seus feitos. Então esse é o tema que eu dei para esse Salmo de número 68. Um cântico histórico que nos faz louvar o Senhor pelos seus feitos. Algumas informações introdutórias do Salmo. Quais são? Primeiro, é um salmo onde a imagem bélica de Deus é mostrada com intensidade. Você vê que a linguagem do salmista aqui, no Salmo 68, ele mostra toda esse Deus como um Deus guerreiro, como um Deus que sai para a batalha e sai para a batalha para vencer. Segundo, nesse salmo é narrada a epopeia de Israel e Deus que sai do Egito até a tomada da terra. Esse salmo está cheio de elementos aqui que reputa ao Egito. Está cheio de elementos aqui que faz o povo retornar aquilo que Deus fez por eles enquanto estavam no Egito, enquanto estavam no deserto. Esse salmo está construído com os seguintes textos como fundo histórico. Irmão, esse salmo não surgiu do nada. Nenhum salmo surgiu do nada. A primeira coisa quando você vai estudar o salmo é saber qual é o contexto histórico que ele foi criado. Por exemplo, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aí. Aonde está o contexto histórico desse salmo? Por que no Salmo 133, por que ele cita Arão? Já se perguntaram isso? Olha lá, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aí. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de quem? De João. Já se perguntaram por que o nome de Arão apareceu aí nesse Salmo 133? Quem tem ideia, irmãos? Me ajuda aí. Por que
salmista aqui, que eu não sei quem escreveu, está reputado como Salmo de Davi. Por que Davi colocou o nome de Arão nesse salmo aqui? Quem me ajuda aí? Precioso. Hã? Precioso. Vou ajudar vocês. É porque, pastor, foi um óleo caro, né? Foi um óleo caro usado, né, por Moisés, né, para ungir Arão como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Não, ainda não é esse. Em Êxodo 29:7. Não, ainda não é esse. Para dedicar todos os sacerdotes ao serviço de Deus. Não, ainda não é esse não. Faz parte, tá, irmão? Não é que eu não estou dizendo que está errado o que está lendo ali. Faz parte, mas não é a essência do salmo. Vou ajudar vocês. O que aconteceu com Moisés, Arão e Miriam no deserto? O que aconteceu com os três? O entreveiro foi entre Arão e Miriam, que se levantaram contra Moisés. Isso causou uma cisânia entre os irmãos. Certo? Causou uma cisânia. Aí depois os dois caíram em si. Aí Moisés foi lá e orou. Aí Davi foi e lembrou desse fato. Olha, que coisa maravilhosa quando os irmãos consanguíneos vivam em união. Depois de uma cisão. Não entendi, Deus. Não teria a vida pela igreja, uma união são certa. Sim. Então todo salmo tem um fundo histórico. Nenhum salmo está jogado aí ao léu. Ele tem um fundo histórico. Aonde é o fundo histórico do Salmo 68? Números capítulo 10, que vai citar sobre a arca que vai diante do povo. Esse é o primeiro fundo histórico do Salmo 68. O segundo fundo histórico do Salmo 68 é 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 10 e 19. Porque se eu não souber da onde veio, eu não vou entender o que vem alguns textos aqui, alguns versículos que vai falar, alguns pontos aqui. Vamos ler rapidinho, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 10 a 19. Quem achou, por favor, pode ler. Primeira Crônicas, capítulo 19, do verso 10 ao verso 19. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisaí, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os filhos forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei ao teu socorro. Se forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor a quem bem lhe parecer. Tá bom aí, pastor Antônio, vou dar o fundo histórico para vocês. No primeiro versículo diz que Naás, rei de Amon, morre e o seu filho Hanum sobe ao trono. Versículo 2 diz que Davi usaria de benevolência com Hanum, mandando mensageiros para, tipo, quando um presidente é eleito, ou você fala com o embaixador ir lá, dá felicitação, ou você manda uma carta. O que Davi fez? Quando o filho de Naás, Hanum, sobe ao trono, ele manda mensageiro para, como é que eu posso dizer, irmãos? Desejar sorte para ele. Agora, que bom que você assumiu no lugar do seu pai, e o seu reino também vai ser confirmado. Só que Hanum não entendeu assim. Hanum entendeu que Davi estava mandando espias à terra, para espiar a terra, para vir contra o reinado dele, tirar o reino dele. O que Hanum faz? Pega os mensageiros de Davi, dá uma coça, dá uma
quando crescer a barba, quando eles entrar aqui. Foi o que eles fizeram, entraram, deram o relato para Davi. Davi rapidamente manda, então, já que Hanum não entendeu a mensagem, Davi manda Joabe com os exércitos para cima de Hanum. O que Hanum acaba perdendo a batalha. Então, esse é o fundo histórico do Salmo 68. Vamos ver o versículo 1. Diz assim: levante-se Deus e sejam dissipados seus inimigos. De que inimigo ele está falando agora? Dos Amonitas, não é isso? Os inimigos que ele está citando aqui são os Amonitas, lá de 1 Crônicas, capítulo 19. Levante-se, ou erga-se. Agora, querido, para e pensa. A melhor redação é essa: erga-se. Por que é a melhor redação? Porque dá a ideia de que quem está levantado já está pronto para a batalha. Então Davi fala: Senhor, eu vou para a batalha. Mas é claro que o Senhor vai à nossa frente. O Senhor é aquele que vai nos dar a vitória. Então por isso que ele fala: levanta-se ou erga-se. Porque ele sabia que se Deus se erguesse, a vitória seria certa em nome de Jesus. E aqui eu vou rápido, tá, irmãos? Versículo 2: como se impele a fumaça, assim tu se impele, assim como a cera se derrete diante do fogo. A figura de linguagem está aqui. O que vocês têm que atentar aqui, irmãos, é aqui, ó. Assim como a cera se derrete diante do fogo e a fumaça. Por que Davi usa aqui fumaça e cera? Vamos pensar um bocadinho? Por que ele usa as duas expressões juntas, no mesmo verso? Ele usa fumaça e ele usa cera que se derrete no fogo. Por quê? Vamos pensar. Por quê? Bora, gente. Por que ele usa fumaça e cera no versículo 2? Tira a máscara, senão você fala no tempo. Os dois estão relacionados ao elemento fogo. Sim. Que mais? A fumaça simboliza a glória de Deus? Não. Onde há fogo, A fumaça. Querido, por que ele usa fumaça e cera no texto? Então, a igreja tem que saber. A igreja tem que saber. Vamos supor que Deus está falando com um crente no Salmo 68, ele vem para a igreja à noite, sedento de que o Salmo 68 seja lido e explicado, para que ele possa entender. Porque eu tenho que partir da seguinte premissa, que os meus ouvintes não são obrigados a saber tudo que eu sei. Os meus ouvintes estão aqui para aprender e ouvir. Então, quem tem que entender o texto primeiro sou eu. É muito simples. Vamos partir do conhecido para o desconhecido. A fumaça não se dissipa rápido? Sim. A cera diante do fogo não se dissipa rápido? O que Davi está querendo dizer? Como se impele a fumaça, assim tu os impele, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim perece os ímpios diante de Deus. Ou seja, essa batalha vai ser dissipada e vencida com uma rapidez descomunal. É isso que ele está falando. porque é tão grande, né? Que para fazer uma comparação desse poder, o que ele pega? A dissipação da fumaça e o derretimento da cera diante do fogo, porque é tudo muito rápido. Ele está dizendo, assim é Deus. Assim é Deus para dar a vitória ao seu povo. Tudo muito rápido. Vamos lá, versículo 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Ele usa duas palavras ao mesmo tempo, alegria e regozijo. Alegria plena. Regozijo é experimentado somente pelo justo. Alegria qualquer um de vocês pode sentir, até aquele que não serve a Deus. Mas regozijo só o justo sente diante de Deus. Então uma coisa diferente da
alegria qualquer ser humano sente. Agora, regozijo, somente os filhos de Deus sentem, pelos feitos poderosos de Deus. E aqui eu provo vocês. Quantos dos senhores e senhoras que estão aqui, que estão me ouvindo, que Deus não fez uma intervenção poderosa, que até hoje, quando vocês se lembram disso, a alma de vocês estremece e as lágrimas vêm no rosto, porque Deus lhe deu vitória de uma situação que você viu e percebeu que não tinha outra maneira de ser resolvida se Deus não entrasse no negócio. Isso é regozijo. Alegria é momentânea, regozijo é permanente. Você pode estar velhinho, você vai lembrar, aquele dia o irmão ia me arrancar a cabeça com um facão, mas Deus foi lá e segurou a mão dele. Eu estou aqui me alegrando porque não arrancou minha cabeça. Só o justo sente regozijo, irmão. Regozijo é só para os justos, não é para qualquer um. Regozijo é só para os filhos de Deus, não é para qualquer um. Regozijo é só para aqueles que andam, vivem diante do Senhor, sente regozijo, porque nas situações mais difíceis Deus vai lá e entra. Então o crente tem que saber disso, tem que entender isso. Diga, irmão. Pastor, isso tem quando eu fui sequestrado, né? E aí eu orando a Deus, falei, Senhor, eu e Deus, hein? Lá no cativeiro. Se o Senhor tirar daqui, sei que se não toca no fio de cabelo meu, eu vou te servir. Não era naquela época, né? Aí na hora que o cara foi me liberar, o que o cara falou para mim? Falei, ó, só vou te pedir uma coisa. Você nunca fala para ninguém que nós tocamos no fio de cabelo teu, porque nós não tocamos no fio de cabelo teu. Essas coisas são para nós, não é para qualquer um. Essas coisas são para aqueles que estão diante do Senhor, servindo a Deus, não é para qualquer um. Regozijo não é para qualquer um, irmão. Regozijo, tem crente que nem sabe o que é isso. Tem crente que só sabe o que é alegria. Mas regozijo, tem queridos que ainda não sabem o que é, porque não tiveram uma experimentação fenomenal de Deus ainda na vida. E quando lembra dessas coisas, você chora. As lágrimas vêm. Regozijo é para nós, que quando lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo, as lágrimas vêm ao rosto. Quando lembramos o que Ele está fazendo por nós, as lágrimas vêm ao rosto. O coração estremece, a alma se aquece, de saber que estamos sendo preparados para a vinda bendita de nosso Senhor Jesus. Isso é regozijo, porque só Ele pode fazer isso por nós e mais ninguém. Verso 4. Alguém lê aí, por favor. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Querido, por que ele diz aí que ele é aquele que cavalga sobre as nuvens? Está no texto, eu não estou inventando. Está no texto, lembra que está dito aí? Aquele que vai montado sobre os céus, está na minha tradução, ou vai cavalgando sobre as nuvens. Por que ele usa essa figura de linguagem? Qual o sentido dessa figura de linguagem? Essa linguagem poética que ele usa, de cavalgar sobre as nuvens, ou de cavalgar sobre os céus, por que essa linguagem? Sabe por quê? Davi sabia o que estava falando e quem leu estava entendendo. Só quem é poderoso está acima dos céus, e a ideia aqui é de estar acima das montanhas mais elevadas. Ele é aquele que anda acima das montanhas mais elevadas. Essa figura de linguagem para mostrar que diante de Deus não tem obstáculo. Amém ou não amém? Não é fácil você explicar isso para a igreja entender? Por que está dizendo cavalga sobre as nuvens, está acima dos céus? É só para dizer que diante de Deus não tem obstáculo que Ele não rompa, que Ele não passe diante daquilo. Só quem está acima dos céus
ou cavalga acima das nuvens, é que tem poder para romper, transpassar qualquer obstáculo. Olha que maravilha, irmão. O crente ouvir isso num culto de domingo à noite para iniciar uma semana. Uma semana difícil, que ele não sabe o que ele vai passar, ele vai lembrar. Mas lá eu ouvi, lá, a irmã falou, lá, Salmo 68, versículo 4, que Deus é aquele que cavalga acima das nuvens, ou cavalga ou nas nuvens, está acima de tudo, porque diante dele não tem obstáculo algum. Ora, se diante dele não tem obstáculo algum, quem está nele também não terá obstáculo algum diante de si. Amém ou não amém? Não é fácil nós falarmos isso para a igreja, fazer a igreja entender essa realidade? Diante dele, todo o nosso louvor é insignificante, tamanha a sua glória. Por mais que nós louvemos a Deus, como está falando aqui no Salmo 4, Salmo 68, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, nosso louvor ainda se torna insignificante diante daquilo que Deus é para nós, diante daquilo que Deus pode fazer por nós. Nosso louvor é insignificante diante desse Deus tão poderoso. Aí vai dizer, seu nome é Senhor. Ora, por que Davi coloca essa expressão no mesmo verso? Seu nome é Senhor. Nessa expressão, Davi coloca toda a plenitude absoluta de Deus. Quando ele diz seu nome é Senhor, ele está colocando todo o poderio de Deus nesse nome, dizendo o seguinte, ó, é esse Deus absoluto, esse Deus tremendo, esse Deus poderoso que nós servimos. Tem algum obreiro aí fora aí, irmão? Tiver quando entrar, pelo amor de Deus? Eu moro. Manda uma hora entrar, fechar o portão e largar esse aí. Entra, meu filho, pode largar esse troço aí. Fecha o portão e entra. Tá, os carros estão tudo no seguro. Amém? Amém, né? Fica tranquilo. O principal erro que eu cometi é que fiz aquela teologia e me esqueci de exercitar a mente gradativamente, porque tudo aquilo que aprende cai no esquecimento se não houver exercício. Tem que exercitar a cabecinha, tem que exercitar o curuco. Não pode ficar lá só pensar besteira, tem que colocar coisa lá dentro, para a mente exercitar, para a mente funcionar bem, pensar bem, falar bem, viver bem. A mente tem que ser exercitada. E ela é exercitada quando você coloca ela para pensar. E você quer colocar ela para pensar, meu irmão, não existe melhor livro na face da... nem livro de filosofia, que é complexo, é tão poderoso quanto a Bíblia para colocar uma mente para funcionar. O livro, a filosofia te coloca, você sai do nada e chega no nada. O texto não. O texto você entra com a não compreensão e chega na compreensão do texto. Então ele coloca a cabecinha para funcionar e exercitar a mente. Fala, pastor Antônio. Ô pastor Arthur, como sabemos que o rodapé dessas Bíblias, no caso, vamos dizer assim, que não podemos dizer 100%, nem 90%, vamos dizer assim, que não traz uma verdade absoluta, né? Mas também, quando, assim, com essa interpretação que fala no rodapé, que a arqueologia na cidade de Imbareté, na Síria, eles também retratam os seus deuses dessa maneira. Quer dizer, na Síria, naquela cidade, no passado, eles retratavam os deuses que vinham pelas nuvens. Aí, por isso que Davi, vamos dizer assim, no seguinte contexto, que fala realmente, ele é o Senhor, né, que vem sobre as nuvens, não... Que está acima de tudo e de todos. Mas dando uma comparação que lá no passado, na Síria, tinha essa comparação com o Deus deles, né, que vinha sobre as nuvens, tinha esse relato, quer dizer, aí mediante disso podia ser também, mas você dizer que esse rodapé é totalmente certo, não podemos dizer no caso, né, mas... A nota de rodapé é a visão de cada autor do rodapé. Mas É a visão de cada um. Não que isso aí não esteja correto. Não que isso aí não esteja correto. Mas é a visão de cada autor, porque é muito mais fácil eu colocar meu livro dentro da Bíblia do que vender meu livro sozinho na prateleira. Ela continua sendo o livro mais vendido do mundo. Ora, se é o livro mais vendido do mundo, eu coloco meu livro dentro dela, o meu livro vai ser vendido e eu vou receber a minha graninha. Tá? Mas é uma fonte de consulta, a última. Nota de rodapé de Bíblia, é a última a ser consultada, é ela, é a última.
você tem que entender que você está diante de alguém que tem uma tradição teológica, que na sua nota de rodapé vai colocar a sua tradição teológica ali. Por exemplo, eu participei de um culto que eu vi um camarada usando uma Bíblia de nota de rodapé de um reformado. Olha que beleza, olha que coisa maravilhosa que vai dar na hora que ele estiver falando sobre eleição. Vai ler a notinha de rodapé lá, vai dizer o quê? Uns nascem eleito, outros nascem eleito para ir para o inferno. Olha que maravilha que vai dar. Então, nota de rodapé vai para cada tradição. Ela é a última a ser consultada. Ela é a última. É o último recurso que você consulta, é a notinha de rodapé. Ela não é a primeira fonte. Ela é a última fonte a ser consultada. Tá certo? Versículos 5 e 6. Ele é pai de quê? Ele é pai de órfão, juiz de viúva. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Os dois textos juntos, verso 5 e verso 6, indica a proximidade de Deus. Olha como Deus está próximo. Olha como Deus está próximo de mim. Olha como Deus está próximo de você. Ele é Deus de quem? Ele é Deus de viúva e é Deus de órfão. Ele faz o solitário viver em família. Os dois textos juntos indicam a proximidade de Deus em relação aos seus. Nós podemos estar distante um do outro, mas Deus está sempre próximo de nós. Ele está sempre próximo de mim. Ele está sempre ao nosso alcance. Querido, será que uma alma que vem para o culto à noite, que ela está se sentindo abandonada, que ela está se sentindo rejeitada, que ela está se sentindo como que um nada, e ela ouve você falar no versículo 5 e 6 para ela entender que os dois versículos falam que Deus está próximo dela, assim como Deus está próximo de viúva, de órfão, de homem solitário, Ele está próximo de mim, está próximo de você. E alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa dessa palavra, de entender que Ele está próximo de mim. E Ele está dizendo, nos dois versos, eu estou próximo, estou perto. Eu não estou longe. Nem do órfão, nem da viúva, nem do homem solitário. Eu não estou longe de ninguém. Eu estou próximo a esses. Assim como eu estou próximo a você também. Então, querido, não é diferente você estar num culto e você ouvir um trem desse, do que você ficar lendo o texto, imaginando o que é que por que ele está dizendo que ele é Deus é pai de órfão, juiz de viúva, é aquele que coloca o solitário em família. Por quê? Simples. Ele só está querendo dizer que Ele é um Deus que está próximo de nós. Então não é acalentador para uma alma que entra aqui abatida, aflita, cansada, até se sentindo solitária, rejeitada, ouvir que o seu Criador está próximo dele? Não é reconfortante isso para você? Não é reconfortante isso para aquele que está te ouvindo? Não é reconfortante para você, que às vezes pode se sentir distante de alguém, saber que o seu Criador está próximo de você, pela leitura da palavra de Deus, por entender o que está sendo dito? Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso você entender e fazer as pessoas entenderem isso também? Versículo 7. Alguém lê? Pastor, Diga. a parte B do 6 vai dizer assim, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então os rebeldes não têm parte disso. Sim, está aqui, ó. Habitação em terra seca, ou terra queimada. Figura de linguagem que tem o sentido de banimento. Quando ele diz aí, como é que está aí, ó? Mas os rebeldes Habita em terra seca. Ele está dizendo, a esses eu vou banir. A esses eu vou extirpar. Por isso que ele fala, habita em terra seca, porque ele vai banir, ele vai extirpar aquele que se faz rebelde. Verso 7. Alguém lê, por favor. Ó Deus, quando saias adiante do teu povo, quando caminhavas pelos desertos. Aonde Davi está levando o povo? Quando ele diz aqui, ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Para onde Davi está levando o povo? Para a peregrinação durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos Deus não abandonou o seu povo. Durante 40 anos Deus esteve
esteve com o seu povo. Não deixou o seu povo. Então ele está levando o povo para a peregrinação no deserto, em que Deus saía à frente do seu povo durante 40 anos. Deus não abandonou o seu povo. Está levando a lembrança, né, pastor? Está trazendo a memória do povo. Ele não ficou 40 anos. Isso aqui, irmãos, Davi está celebrando a vitória diante do rei Hanum. Os irmãos entendem isso? Fundo histórico aqui, Davi está louvando a Deus, porque assim como Deus esteve com o povo durante 40 anos, Deus esteve com ele naquela batalha. Está dizendo, olha, assim como Deus não abandonou o seu povo, Deus também não nos abandonou nessa batalha, por isso que Ele nos deu a vitória. Versículo 8, a partir do versículo 8, Davi vai desenvolver os eventos que acontecem quando Deus entra em ação. O que Deus faz quando entra em ação? Verso 8. Alguém lê para mim, por favor. Tremeu a terra, também os céus, gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Aqui é feita alusão aos eventos gloriosos ocorridos lá no Sinai. Quando Moisés sobe lá para catar as 10 palavras, que há um fenômeno espetacular que todo mundo ouve, todo mundo vê. É isso que ele está rememorando. Esse mesmo Deus poderoso que se manifestou lá no Sinai, é esse mesmo Deus poderoso que se manifestou nessa batalha que nós ganhamos com facilidade. É isso que Davi está querendo dizer, olha, a batalha contra o Hanum, nós ganhamos com facilidade, porque o Deus que se manifestou lá no Sinai, é o mesmo que se manifestou nessa batalha, por isso que nós ganhamos com facilidade. Moverá, esse vocábulo aponta para o poder de Deus, em que Ele mexeu na ordem da natureza, para abençoar o seu povo. Não é o que está dito aí no versículo de número 8, a terra se abalava, os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido ou movido na presença de Deus, do Deus de Israel. Ou seja, Deus é aquele que Ele mexe na ordem cósmica para levar a vitória ao seu povo. Deus não fez a terra parar para Josué ganhar a batalha, porque não foi o sol que parou, foi a terra. Algo impossível. A física diz que é algo impossível de acontecer, a terra parar sua rotação e não ser destruída. Ela precisa fazer sua rotação. Mas Deus parou a rotação da terra, fez ela parar, o homem não foi destruído, Josué ganhou a vitória, e nós estamos falando aqui de um trem que aconteceu há mais de 3.000 anos. Ele é aquele, se ele que tem o controle da história, da natureza, pôde fazer tudo isso, o que dirá que ele pode fazer na vida de um comedor de arroz e feijão como eu e você? Então é esse Deus que você serve, irmão. É essa a realidade que você serve. A gente não foi o sol que parou. Não entendi. Não foi o sol que parou. Não. Quem parou foi a terra. Algo impossível de acontecer, mas ela parou e não foi destruída. É a mesma coisa, alguém quando contesta a abertura do mar e diz que o povo passou em terra seca, alguém falou, não, mas não passou em terra seca, passou com água pela canela. Então o milagre foi maior, porque o exército do Egito se afogou com água pela canela. Se a água pela canela se afogar com água pela canela, então o milagre é maior ainda. Então é esse Deus que a gente serve. É esse Deus que tem que ser mostrado para a igreja, que tem que ser mostrado para o povo, pela linguagem bíblica que nós estamos lendo aqui. Mexe em todo o universo em favor do homem. Tinha um comedor de arroz e feijão. Ele mexe com o mundo, ele mexe com o cosmos, ele mexe com a história, ele faz tudo por um comedor de arroz e feijão, ele faz tudo. Por quê? Porque ele nos ama. Está pouco para você? Porque é esse Deus que você serve, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que a gente dá glória a Deus todo santo dia, toda hora. É esse Deus aí, que para tudo, para o universo, mexe na natureza, mexe na história, para abençoar um comedor de arroz e feijão. Está ruim? Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que a gente tem que mostrar para o povo pela palavra de Deus. Mas para isso eu preciso entender
está dizendo. Versículo 9 e 10, alguém me ajude aí, por favor. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confrontaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua vontade para o povo. Então, a partir do versículo 8, nós estamos vendo o que Deus faz quando Ele começa a agir. Verso 9, verso 2 e verso 10, abundante chuva, figura de linguagem, só para dizer, para expressar a bondade de Deus para com o seu povo. Porque o povo dependia das chuvas para sua plantio e colheita. Deus está dizendo, vou mandar chuva abundante para que haja colheita abundante. Dizendo para Davi, olha Davi, não esquente a cabeça, porque você vai para a batalha e você vai recolher despojos sobremaneira. Você vai voltar com despojos aumentados. Então é esse Deus que eu sigo. Versículo 11. O Senhor deu a palavra, grande era o exército que anunciavam as boas novas. Presta atenção aqui que isso não está no texto aí não, tá? Presta atenção agora. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Querido, o Senhor deu aí, aqui teria que estar colocado mulheres. Não é que está dizendo aqui, o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam As boas novas. as boas novas. Quando um rei ia para uma batalha e ele voltava vitorioso, as mulheres, elas iam na frente do rei, cantando as vitórias do rei. Por que se acendeu a ira de Saul quando as mulheres entraram cantando lá? Saul matou 1000, Davi matou? Cantando, não era para elas cantar a vitória de Davi, porque Davi não era rei. Era para elas cantar a vitória de Saul, que era rei. Mas ela diz, não, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Elas estavam cantando a vitória do rei. Então, quando o rei voltava de uma batalha, as mulheres saíam pela cidade adentro, cantando as vitórias do rei. Então, o versículo 11 é isso aqui que Davi está querendo dizer. Que as mulheres entraram pela cidade, cantando a vitória de Davi diante de Hanun. Mas está aí no verso? Está aí na Bíblia? Nem na de linguagem mais moderna não está mulheres aí. Mas quando eu leio a partir do hebraico, eu vou saber que aqui está falando de mulheres. E aí a gente tem que ver que a gente está numa cultura totalmente diferente da nossa. Então ele coloca as mulheres, por isso que a gente poderia ler assim: o Senhor deu às mulheres a palavra, grande o exército dos que anunciavam as boas novas. Ou seja, grande era a multidão das mulheres que entraram pela cidade cantando a vitória de Davi em relação a Hanun. Porque foi Deus que deu aquela vitória para aquele homem. Amém? Versículo de número 12. Alguém lê? Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. Versículo 12. Há uma repetição. Por mais que Hanun insista em querer vir contra Judá, Deus daria a vitória a Davi. É essa a ideia. Por mais que Hanun ele fez 3 vezes, ele veio para cima de Davi. 3 vezes Deus deu vitória a Davi. E na terceira Davi ficou tão injuriado que ele disse, agora quem vai sou eu. Venceu a segunda, venceu a primeira, venceu a segunda, o cara não ficou satisfeito, agora quem vai sou eu. E Deus deu a vitória para ele 3 vezes. Então há uma repetição aqui, dizendo o seguinte: Deus é aquele que vence os seus inimigos, porque o inimigo não é de Davi, o inimigo é de Deus. Então, Deus é quem dá a vitória. Versículo 13. Por favor, alguém lê. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba,
coberta de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Pronto, agora eu quero entender aí essa figura de linguagem. Pombas, coberta. Ainda que vos tenhais deitado entre redis. Aqui, Davi está falando da situação de miséria que o povo vivia lá no Egito, em que eles até dormiam no meio de estrume. Então, ainda que vos tenhais deitado entre redis, o que diz o texto aí? Contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas pernas de ouro amarelo. Aqui Davi está fazendo alusão ao estado de miséria do povo no Egito. Também traz a ideia de um entulho ou esterqueira, lugar onde os pobres dormiam. Então Davi está dizendo, olha a miséria que nós vivíamos lá no Egito. Mas ao mesmo tempo, com essa figura de linguagem aqui das pombas com prata e ouro, ele está dizendo, mas Deus é o mesmo que vai mudar a nossa sorte, assim como mudou a sorte do povo quando tirou o povo do Egito. Esta miserabilidade é contrastada com a figura do pombo, com suas asas com coloração de ouro. Essa figura de linguagem descreve a mudança de estado de Israel de miséria, descrita na primeira figura, que é deitada entre redis, para o estado de glória operada pelo livramento de Deus. É isso que ele está dizendo, só isso aí. Tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. 86. Pronto. Então o primeiro estado diz, dormir entre redis, estado de miséria. Na segunda figura de linguagem que está lá, coloca lá, asas de uma pomba coberta de prata e suas pernas de ouro, ele está dizendo, vocês eram miseráveis, mas agora vocês serão abençoados. Quantos irmãozinhos leem isso aqui, irmão, e não entende? Não entende. O que Deus está querendo dizer? Redis, prata. O que tem a ver pomba? Coberta de prata e suas pernas de ouro. O que Deus está querendo dizer para mim aqui? Dormindo no redis. O que Deus está querendo dizer para mim? Já pensou, querido? Deus estava falando com o irmão, né? Mas ele não está entendendo. Por isso que tem os pregadores da palavra de Deus para fazer ele entender. E ele vem para a igreja. E ele fala, ai Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero entender isso aqui, porque eu não estou entendendo. Aí ele chega aqui e não tem quem ele explique. Aí ele vai perguntar pessoalmente para alguém. Irmão. Então, percebe, irmão, que não é só chegar aqui e ler. Tem que ter um trabalho de pesquisa. Tem que ter um trabalho de saber o que o Davi está falando aqui com esse monte de figura de linguagem. E por que ele está usando esse tipo de figura de linguagem. Nós temos que correr atrás. Não é fritou, não é que nem pastel jogou lá e está frito. Verso 14. Quando o onipotente ali se espalhou, os reis foi como quando cai a neve em Zalmon. Sabe o que tem a ver, irmão? Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O que é esse lugar? O que é Salmão? Presta atenção. Salmão é nome de uma montanha em Samaria, da tribo de Efraim. Com sua neve perpetuamente branca, este monte tinha um aspecto sombrio. Antes de cair a neve. Então, antes de cair a neve sobre aquele monte, o aspecto dele era sombrio. Era de pavor. Era de algo sem vida. Era de algo deserto, era de algo pavoroso. Assim como Israel estava em um estado sombrio, brilharia como Salmão quando cai a neve sobre ele. Quando a neve caía sobre aquela montanha, o aspecto daquela montanha mudava. De algo sombrio, de algo sem vida, de algo feio, se tornava em algo belo. Deus está dizendo para o povo, assim como vocês viviam uma vida miserável lá no Egito, assim como era no Salmão que caía a neve e se tornava algo glorioso e bonito, assim será na vida de vocês. Assim eu vou fazer com o meu povo. Então, querido, não é bom a gente saber disso? Não é bom a gente ouvir isto? Eu posso estar numa situação
situação difícil, eu posso estar numa situação até como Salomão, sem vida, com aspecto sombrio, mas quando a bênção de Deus vier, Ele vai mudar a minha sorte em bênção para a glória de Deus. Esta figura de linguagem da brancura do Monte Salomão indica a prosperidade de Israel diante da vitória de seus inimigos. É só isso que Davi está querendo dizer. Assim como Salomão se transformava, assim será o seu povo, que Deus dará a vitória diante de seus inimigos para a glória de Deus. Verso 15. Alguém lê? O monte de Deus é Bazã, serra de elevações. É o monte de Bazã. Monte de Bazã. Aí ele faz uma correlação, Monte de Bazã, Monte Sião. Por que ele faz essa correlação? O Monte Sião em relação ao Monte Bazã era inferior. Era inferior em elevação. O Monte Bazã era muito mais alto, muito mais vistoso. Pasto das vacas. Também, o Monte Sião era um monte inferior em relação ao Bazã. Mas Deus está dizendo, o Monte Sião onde Deus escolheu para a sua habitação em relação a este monte, ao Monte Hermon, era muito mais baixo, mas foi este monte que ele escolheu. A ideia é que os montes deveriam prestar reverência ao monte de Deus. Aqui há um ataque à soberba dos reis. Davi está atacando a soberba de Hanum. Hanum, você pode até ser como o Monte Bazã, e eu posso até ser um Monte Sião insignificante. Mas tem um detalhe: Deus escolheu o Monte Sião e não escolheu o Monte Bazã. Deus escolheu o humilde e não escolheu o soberbo. Irmão, não fica muito mais colorido o texto quando eu entendo aquilo que está sendo dito? Não fica mais compreensível o texto quando eu entendo aquilo que ele está dizendo para mim? Monte Bazã, aí o crente está lendo lá, Monte Sião, Monte Bazã. O que tem a ver isso com minha fé? O que tem a ver isso comigo, com Deus, minha relação com Deus? O que tem a ver tudo isso com tudo? Da onde sai tudo isso? Me leva para onde? É simples. Ainda que eu me sinta insignificante, ainda que eu me sinta um zero à esquerda, mas foi esse insignificante, foi esse zero à esquerda que Deus escolheu para manifestar a sua glória. É só isso. Não é bom alguém ouvir isso, irmão? Não é bom alguém ouvir que se sente dessa forma, insignificante, o cocô do cavalo, e ele ouve, mas sou eu que ele escolheu para manifestar a glória. Não é reconfortante ouvir isso? Um negócio desse? Alguém fala para tu, você é um Zé Ruela, você é um Zé da esquerda, você é nada. Você é o Zé das Couves da esquina. Aí você diz, mas assim como o Monte Bazã e o Monte Sião, ele escolheu o Monte Sião para manifestar a sua glória. Assim sou eu. Esse Zé das Couves, esse Zé Ruela, esse Zé Ninguém, é que ele escolheu para manifestar a sua glória entre os homens. É isso que Davi está querendo dizer. Hanum pode se achar Bazã, eu sou Monte Sião, mas a glória está manifestada no Monte Sião para a glória de Deus. Amém? Não é bom ouvir isso, irmãos? Aí o crente lê o Salmo 68 e ele vem para a igreja, ele quer entender isso aqui. E você acha que Deus não vai falar com ele aqui, irmãos? Não é a palavra de Deus? Não é a voz de Deus aqui? Você acha que o Espírito que está lá comunicando com aquele que está falando com ele aqui, não é aquele Espírito que vai comunicar com você, você está lá na sua casa lá, de repente vem na sua mente, Salmo 68, pá! Aí você vai ler. Aí você vai ler, você não entende nada. Como eu li o Salmo 68, eu entendia bolhufas do que ele falava aqui. Bolhufas. Eu digo, não, eu vou entender esse trem aqui, porque não é possível. Tanta figura de linguagem, eu não entendo o que está dito aqui. E aí eu fui atrás. Eu digo, então quer dizer que é isso aqui. E esse texto foi pregado numa campanha que foi feita aqui no Brasil para 5A. E o pastor, na época era o pastor Sérgio, me chamou e falou, pastor, o tema é esse aqui, Salmo 68. E cheguei lá, irmão, derramei. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu derramei. Muita gente saiu de lá pela misericórdia de Deus, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas pela misericórdia de Deus saiu de lá entendendo a voz do seu Criador. Entendendo o que Deus queria falar com aquele povo dentro daquele salmo. Porque se foi me dado um tema, se foi me dado um texto,
É porque Deus quer falar com aquele povo dentro daquele tema, dentro daquele texto, e eu tenho que respeitar a voz de Deus. Eu não posso querer colocar aquilo que Deus não falou. Eu não poderia chegar lá com o Salmo 100. Foi o Salmo 100 que foi me dado? Não, foi me dado o Salmo 68. Então Deus queria falar para a sua igreja no Salmo 68, como Ele falou para a sua igreja no Salmo 68, pela misericórdia de Deus. Amém. Verso de número... Onde eu estou aqui? 16? Já foi. 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Pastor, só uma colocação. Diga. Então, se o Edinho você leu 15, né? O monte de Deus é como monte de vazão e o monte de elevado como monte. Tudo bem, isso explicou. Mas eu posso só dar 16. Por que não? Por que saltais ao monte elevado? Este é o monte de Deus. Desejou para a sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. Ele está falando do texto seguinte. Do versículo 15. Ele está dizendo, eu escolhi Sião, não escolhi Bazã. Então, o 16 está complementando o 15. Sim, senhor, explicadinho. Mas aqui não foi lido, tá bom? Não, tudo bem, passou batido. Passou batido. Mas o 16 está falando do 15. Está complementando o 15. Agora, presta atenção no 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares e milhares. Por que os carros de Deus, irmãos? Porque, querido, se você ler Deuteronômio capítulo 20, você vai fazer isso na sua casa. Versículo 1 e versículo 4, foi proibido o povo pelejar com carros de batalha. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 e 4. Diz assim: quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo, pois o vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra o vosso inimigo para salvar-vos. Então, quando ele coloca aqui, olha, porque era vedado para o povo, até porque Davi nem estava munido de aparelhagem como essa. Então, quando o Davi lê esse trem aqui, digo, olha, ele pode vir lá com os carros dele de batalha, do jeito que for, só que os carros de Deus são 20 milhares, milhares e milhares. Está dizendo, ele pode ter uma grande frota de biga lá, mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que ele para a glória de Deus. É só isso, irmãos. Milhares e milhares. Por isso que ele diz, milhares, eles podem vir com um montão, mas Deus vem com milhares e milhares dos seus carros de Deus. Seguinte, Ele vai dar a vitória. Mesmo diante de armas bélicas e avançadas como essa, Deus vai dar a vitória ao seu povo. Vamos pular para o versículo 18. É o próximo, né? E aqui, querido, você vai entender Efésios capítulo 4, versículo 8. Leia. Paulo repete isso em Efésios capítulo 4, versículo 8. Alguém lê para mim? Efésios 4, 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eco direto de Salmo 68 e versículo de número 18. Qual é a figura de linguagem aqui? Davi está dizendo o seguinte: Deus abateu a Saul e favoreceu a mim. Por isso que ele diz aqui: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Porque quem era Davi e os seus valentes? Um monte de homens desprezíveis, e se brincasse, iria para o cativeiro. Mas Deus abateu Saul e elevou Davi. É isso que ele está dizendo. Assim como Deus fez comigo, que abateu Saul
e elevou a mim, assim também Ele vai fazer com Hanun. Ele vai abater Hanun e vai me dar a vitória. Só isso. Versículo de número 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. E aqui eu estou partindo para o encerramento. Dia a dia leva a nossa carga. O que ele está querendo dizer? Que diariamente Deus tem cuidado do seu povo. Diariamente Deus tem zelado pelo seu povo. Verso 20. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte. Aqui encerra o Salmo. Encerra aqui no Salmo, no versículo 20 e 21. Ele está dizendo que aí, que Ele é o quê? O nosso Deus é o Deus da salvação. Quando você fala de salvação, o que te vem à mente? Que tipo de salvação? Jesus. Irmão, quando se fala de salvação no Antigo Testamento, não se lembra em Messias. Porque para o povo judeu não existe Messias como o nosso Messias que salva a alma humana. Para o judeu existe um Messias que vem para livrar Israel de Messias que vem como um líder político e militar e fazer Israel dominar o mundo e o mundo se curvar sobre ele. Não existe Messias na mentalidade judaica. É a onipotência de Deus. Sim. Por exemplo, como é que eu sei que aqui não tem nada a ver com Jesus? Na nossa tradução está no singular. No texto original, salvação está como salvações. Em Jesus existe salvações. Em Jesus existe a salvação em Cristo Jesus. Davi está dizendo que por 3 vezes Hanun veio e por 3 vezes Deus deu o livramento. Somente isso. Então, se o seu inimigo vier trocentas vezes ele vai te dar a vitória, porque Ele é o Deus dos livramentos. E encerra no versículo 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Diz que Ele ferirá a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo. Os árabes tinham a mania de deixar o cabelo crescido. E aí eles amarravam aquela cabeleira para dar a impressão de maior ferocidade. Então, quando um homem comum, desprovido de cabelo, via um árabe cabeludo e com a cabeleira amarrada, dava aquela impressão de ferocidade. Mas Deus está dizendo que Deus é aquele que está à frente do seu povo e que nenhum perigo pode sofrer o seu povo. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer para a nossa igreja. É isso que nós precisamos fazer para o nosso povo. Abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Quais são a aplicação desse texto aqui? Você viu, eu explanei todo o texto praticamente para tirar três aplicações práticas desse texto. Qual é? Primeiro, Deus luta pelos seus. Não está claro no texto? Deus luta pelos seus. E Ele continua lutando pelos seus. Segunda aplicação, Deus cuida do seu povo com cuidado especial. Deus cuida do seu povo com cuidado especial, assim como cuidou de Davi. Terceira aplicação, Deus nos socorre em várias situações. Não interessa qual seja. Não interessa qual seja. Ele é aquele que nos socorre em várias situações, seja ela qual for. Ele tem poder para me socorrer em todas elas. Irmão, não é bom o crente ouvir um trem desse num domingo à noite para iniciar uma semana incerta? Uma semana que ele não sabe o que ele vai passar, mas ele tem uma certeza, ele ouviu uma palavra
que vai dar suporte para ele durante toda a sua semana. Não somente toda a sua semana, durante o seu mês, durante a sua vida. Essa palavra vai ser o seu suporte. Porque quando a gente estiver vivendo as situações mais difíceis, mais duras, ele vai lembrar desse salmo aqui. Assim como Deus fez com Davi, pode fazer comigo também. Fala, Davi. Está em sincronia com 55:23 que diz: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Pronto, querido. Só isso. É só isso que a igreja espera de mim. É só isso que a igreja espera de cada um de vocês que estão aqui. Cada um dos filhos aqui são líderes, são obreiros, e os seus liderados esperam de você uma palavra que o faça entender as Escrituras. Ele espera de você uma palavra que o faça compreender a vontade de Deus. Porque não tem melhor coisa que você entender a vontade de Deus pela palavra de Deus. Se entende a vontade de Deus pela palavra de Deus. Agora, para isso, eu preciso trabalhar, para eu entender essa vontade, para eu explicar essa vontade para a igreja do Senhor Jesus. É isso que a igreja quer. A igreja quer ouvir a voz de Deus pela palavra de Deus. A igreja não quer ouvir o que você pensa sobre a Bíblia, irmãos. Põe isso em sua cabeça. A igreja não está interessada em o que você acha. Ah, eu acho, eu penso. Eu não estou interessado em saber o que você acha e o que você pensa. Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que importa para mim é o que ela diz. O que eu acho, o que eu penso, fica para mim. Eu só quero saber o que ela diz. O que é importante para mim é o que ela diz e não o que eu acho, não o que eu penso. Amém? Amém. Então, quando os irmãos se deparar com o texto, estude ele, examine ele, como nós abrimos aqui, o nosso trabalho. Vamos examinar, vamos pesquisar a palavra de Deus. Se você não tem dinheiro para comprar livros, olha, na internet lá do domínio público, tem livro lá de tudo quanto é jeito que você precisar. De todas as matérias que você calcular. Tem YouTube lá que você coloca lá, você tem estudos lá. Tem um estudo lá que eu peguei do pastor Augusto, lá de 4 horas, ele explicando Gênesis 1, 2, 3 e 4. 4 horas de lapada, explicando verso a verso. Então você tem recurso de monte para você entender a palavra de Deus e ser um instrumento que Deus vai usar à noite para pregar a santa palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos ajude.